Bom, meu nome é Isabela, eu sou filha do pastor Maurício e da Luciana. Sou psicóloga clínica, formada há 6 anos, e eu trabalho com adolescentes, mas eu também trabalho com casais, trabalho com famílias, né, e todas essas faixas etárias aí então. E eu fui incumbida de dar uma palestra sobre esse tema, que é porque os adolescentes não falam e não escutam. Eu queria saber se vocês passam dentro da casa de vocês por algum dilema dos filhos não falarem, de vocês acharem que eles são muito fechados, muito na deles. Acontece na casa de vocês? Não acontece? Sim? Sim? Então tá bom. E eu queria... Mateus, eu tenho que ir te falando na hora de passar, então pode passar. Eu queria que vocês me respondessem, então, hoje, o que faz vocês se sentirem à vontade de abrir o coração de vocês para alguém? Tenho certeza que vocês têm amigos, que vocês têm pessoas de confiança, que vocês conseguem abrir o coração, falar o que está acontecendo, às vezes abafar, ou ouvir essa outra pessoa. E eu queria que vocês me dissessem o que faz com que vocês procurem essa pessoa ou essas pessoas para abrirem o coração de vocês. É para falar? É para falar, é participativo. Não vai ser só eu falando, viu, gente? Eu acolhimento. Quando eu me sinto acolhido. E confiança e acolhimento, né? Acho que é o básico. Que mais? Confiança. Como que é esse acolhimento também? Vocês podem falar um pouquinho? Acho que não ter medo da reprovação. Sim. Que mais? Intimidade, o Lê falou aqui. Muito bom. Que mais? Saber que a pessoa se importa. Isso. Eu estou perguntando tudo isso para a gente começar a pensar por que será que um adolescente não fala com a gente ou não escuta? Né? Será que nós temos sido esse espaço para eles? Que é esse espaço de acolhimento, e acolhimento às vezes é o não julgamento, é essa intimidade que é desenvolvida com o tempo. Né? Eu não sabia tudo do meu pai quando eu nasci. Mas conforme eu fui crescendo, eu entendi que ele tinha uma oficina, que ele pregava o evangelho, que ele era casado com a minha mãe. Então, o tempo foi desenvolvendo essa intimidade. E aí eu vou me sentindo à vontade para falar o que eu estou sentindo. Né? Então, acho que todos esses são pontos chaves para a gente pensar, né? Como que nós podemos desenvolver esse tipo de ambiente dentro das nossas casas. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida. Então, pelo que vocês estão dizendo aqui, parece que vocês se sentem à vontade de se abrir quando vocês não têm medo de ser ouvido pela outra pessoa. Né? E isso vai estar baseado na confiança, na intimidade, no acolhimento, mas isso tudo tem a ver com, diante dessa pessoa, o medo que eu sinto de ser rejeitado, de ser desaprovado, de não ser suficiente, ele é reduzido. Porque essa pessoa me ajuda a lidar com esse medo, ela não aumenta o meu medo. Né? Ela me ajuda a conseguir me abrir, a baixar a guarda, a ser mais vulnerável. Então, esse medo, ele é enfraquecido quando não tem vínculo. Quando eu tenho um vínculo seguro, eu sei que eu posso falar com essa pessoa e eu vou ser acolhida, a chance de eu me abrir é muito grande. Pode passar, Mate. Então, por que os adolescentes... Peraí, Bela, uma coisa que nós pastores vemos aqui na igreja, 90% dos atendimentos é pessoas de outras comunidades, de outras igrejas. E às vezes dá vontade de perguntar, escuta, você frequenta uma igreja tão grande, como eu atendi um casal semana passada, por que você não conversa com o pastor? Dá vontade de falar isso, mas eu sei qual que é o problema. O problema é que, como é que eu vou falar para o meu pastor que eu estou passando com um problema com meu filho? Então, 90% dos atendimentos que eu faço são pessoas de outras igrejas que vêm pedir socorro, igrejas de fora de Londrina, pedir socorro, porque eles têm esse receio de abrir o coração com o pastor. Então, por que a pessoa está fazendo isso? Por que ela tem esse medo de falar com o pastor?
Aí a gente vai entender por quê, né? Que eu acho que a gente vai precisar sempre de uma explicação bíblica para a gente entender. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, o meu tema de TCC foi muito parecido com isso. Assim, eu estudei a origem do medo. E quando a gente vai estudar dentro da escola de psicologia, a gente vai ver explicações científicas sobre isso, né? E aí, graças a Deus, eu tive os meus pais que me ajudaram a olhar de forma bíblica para isso. E eu quero trazer para vocês alguns insights que eu tive ao longo desse tempo. Tem coisas que foram aprendizados que o Senhor foi proporcionando e tem coisas que vieram de muitas conversas, tá? Mas o ponto-chave é, então, por que os adolescentes não falam? E se eles não falam, eles também não escutam. É que eu coloquei só o fala aqui, né? Porque eles sentem medo. Então, de alguma forma, vocês, pais, podem estar sinalizando medo para os seus filhos. Nossa, Isa, mas eu sou tão acolhedora, eu sempre pergunto. A gente vai entendendo um pouco mais quais são as raízes disso e como a gente pode trabalhar todas essas questões, tá? Então, pode passar, Mate. O medo, gente, ele começou lá no Jardim do Éden. Então, é aquela história que a gente já ouviu, né? Adão e Eva, eles estavam lá no jardim, e o jardim era um lugar seguro. Tudo estava equilibrado. O relacionamento de Adão com Eva estava tudo bem, de Adão com o Senhor, de Eva com o Senhor. Então, tudo funcionava em harmonia. Existia medo lá no jardim? Antes do pecado? Então, a gente já sabe a primeira questão do medo, que ele decorre do pecado. Então, ele é um sentimento que ele começa a ser sentido a partir do momento em que o homem cai, né? A partir do momento da queda. Então, eles estavam lá nesse ambiente que era seguro, que era acolhedor, que era íntimo, que era seguro, e eles desobedeceram a Deus. Então, a gente já sabe toda a história. Eles comem do fruto, eles desobedecem o Senhor, existe a queda do homem, há uma separação entre Deus e o homem. E aí, quando Adão e Eva eles pecam, o que acontece automaticamente? Quando eles olham um para o outro? Vergonha. Eu tenho medo da exposição agora. Ele está vendo que eu tô nu, ela está vendo que eu tô nu. Então, eu estou com medo desse outro. E aí, o que eles vão fazer? Vão tentar dar um jeito nessa nudez deles. Então, eles vão lá, pegam as folhas de figueira, se cobrem lá e vão se esconder, porque eles sabem que o Senhor vai vir. E aí, o Senhor vem. E olha como ele é gracioso, né? Ele chega no jardim e ele fala, onde vocês estão? Eu sei onde vocês estão, mas eu estou perguntando para dar a chance de vocês falarem, né? E aí, o Senhor chega para eles e eles estão lá. Do jeito que estavam, né? Com medo, se escondendo do Senhor, com medo do que ia acontecer a partir de então, e a gente sabe de toda a história. Então, passa aí, a gente tem o período todo do Antigo Testamento, onde precisava dos sacrifícios para esse relacionamento com o Senhor ser restaurado, mas graças a Deus que Ele foi misericordioso conosco e que Ele provou o amor dEle enviando Jesus Cristo nesse mundo. E quando Jesus vem, ele vem para restaurar esse lugar seguro, que foi perdido. Né? O que a gente mais busca? Esse lugar seguro. Eu quero um lugar que eu sinta parte. Eu quero ir para uma igreja conversar com o pastor, porque eu quero isso. Eu quero que alguém me acolha, eu quero que alguém me ouça. O que é isso? Resquício lá do jardim. A gente procura esse lugar de acolhimento e de cuidado. Então, quando Jesus vem, a Bíblia diz assim, em 1 João, que o perfeito amor lança fora todo medo. O nosso amor é perfeito? Não. Então, Isa, tem como o meu filho não sentir medo comigo? Não. Mas a gente vai trabalhar para entender que se eles não sentissem medo com vocês, eles não precisavam do Senhor. E o Senhor é o lugar seguro deles e não vocês. Né? Então, a gente vai construindo isso juntos. Mas, então, quando Adão e Eva, aí o Senhor vem e Ele restaura a humanidade por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Cristo, Ele é o mediador entre nós e Deus. E por conta de Cristo, nós temos agora um lugar seguro. E esse lugar que antes foi perdido, foi restaurado por meio da cruz. Por que a gente precisa entender isso? Porque isso vai ser o que vai guiar a parentalidade, amizades que a gente vai construir. Toda a nossa vida vai perpassar isso. Né? Por quê? Porque a gente vai se arriscar. Até meu pai trouxe esse exemplo, achei muito legal. Eu estou indo lá
na igreja tal para conversar com o pastor. Mas você tentou conversar com o seu pastor? Você não sabe como que ele vai reagir ou como que vai ser. Por que você não deu esse passo? Medo. Eu tenho medo. Então busca o Senhor, Ele é o seu lugar seguro. A gente vai se lançando nas relações, entendendo que a gente tem para onde voltar. Que a gente tem um Deus que olha para nós. Ah, Isa, mas Ele aceita a gente do jeito que é? Calma, não é assim também, né? Mas Ele vai trabalhando em nós. Então, graças ao Senhor, esse medo, Ele vai deixando de fazer parte. Aí pode passar, Mate. Então, gente, aqui fala, né, 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, Cristo é o lugar seguro, onde o nosso coração pode repousar. E quando nós somos preenchidos desse amor, a gente consegue oferecer um lugar seguro também para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor. Então, por que eu estou falando isso? A gente está falando o meu pai está falando aqui de um casal mais velho. Adolescente está em fase de formação, não tem todo o cérebro formado ainda, tem um monte de esquisitice no sentido corporal, então está se sentindo estranho, está desenvolvendo o corpo, está mudando a voz, está passando por um processo de não ter a racionalidade ainda muito desenvolvida. Então tem todos esses processos que os adolescentes vão passando. Se a gente está falando que vocês têm medo, imagina eles, que nem sabem direito quem eles são ainda, o que eles precisam fazer, como que a vida vai ser, está num processo de eu não sou dependente, mas eu também não sou autônomo, então é um momento estranho da vida deles, né? Então, se vocês têm todo esse medo, imagina eles, que vão para as escolas e têm medo da punição do amigo, de ser zoado, então são muitos ambientes e muitas inconstâncias que eles vão vivendo. Então, a forma do adolescente lidar, às vezes, com esse medo é se fechando. Então, eu estou sentindo medo, eu não sei com quem falar, então eu vou ficar quieta, porque eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser rejeitado, se eu falar, a pessoa não vai gostar. Então, cada vez mais vai se fechando, isso vai ficando mais consolidado. E aí, quando ele se fecha, ele não está sendo rebelde, mas ele está tentando se proteger, porque não existe na vida dele um ambiente que sinalize um lugar seguro, né? E o que ele pode passar daí, Mate. E aí o que aqui fala, né, que o adolescente ele está em construção, ele não sabe nomear o que sente, ele está tentando descobrir quem ele é. E, gente, vocês, pais, são aqueles que vão validá-los. Né? Eu coloquei aqui que ele depende da aceitação dos pais como base para toda a sua segurança emocional. Por quê? Porque eles vão ouvir muita coisa fora do contexto da casa. Né? Eu lembro até hoje que a gente frequentou muito a casa da minha bisavó e o meu tio sempre zoou eu e a minha irmã, falando que a gente era muito magrela. E a gente chegava em casa e os meus pais não falavam que a gente era isso, né? Que a gente era magrela, ele chamava de Olivia Palito, sem bunda, falava um monte de coisa. E os meus pais validavam de uma forma completamente diferente. E os filhos, eles têm um desejo de agradar o pai. Isso é do filho. Todos os filhos, vocês, inclusive, quanto posição de filhos, também têm esse desejo de agradar os pais e de honrá-los. Então, os filhos de vocês também têm esse mesmo desejo. E a palavra de vocês, ela conta muito na vida deles. Muito. Então, a gente precisa medir o que a gente está falando, como a gente está falando, a tonalidade que a gente está falando, o jeito que a gente está falando. Então, tudo isso é muito importante. Pode passar, Mate. E aí aqui eu coloquei que qual é o modelo, então, de parentalidade que precisa ter, né? Não é nem de permissividade e nem de autoritarismo. Vocês precisam buscar um espaço para um amor visível, coerente e seguro. E a gente vai entendendo um pouco... Ai, que bom. Gostei de ver aqui. E a gente vai ver como que esse amor pode ser coerente e seguro. Pode passar, Mate, também. Então, só para a gente fechar essa ideia, né? Os filhos, eles não falam porque eles sentem medo. Quando eles sentem medo, eles tendem a se fechar. Quando eles se fecham, eles ficam em silêncio. E aí, tipo aquele adolescente típico, né? Eu uso muito essa figura na clínica. É aquele adolescente que entra no quarto, fecha a porta e não quer saber de ninguém. E aí, para nós, dá esse sinal de, nossa, ele está sendo rebelde. Ah, não tem jeito. Não quer conversar, não quer nada com ninguém. Não, ele está com medo
Ele está se fechando e está ficando em silêncio. E a gente vai precisar trabalhar isso. Não quer dizer necessariamente que é rebeldia, tá? Pode passar. Então, como vocês, quanto pai e mãe, podem potencializar esse medo dentro do ambiente da casa de vocês? Eu achei muito difícil eu elencar algumas coisas aqui para vocês, porque eu acho que várias coisas podem influenciar. Mas eu estou partindo do pressuposto de que todos vocês creem no Senhor, conhecem a palavra e que o Senhor é a vida de vocês, né? Então, as 5 coisas que eu vou elencar têm a ver com pais que entendem que a palavra precisa ser o guia da vida dentro de casa. Pode passar, Mate. Então, a primeira questão que eu elenquei é quando o amor parece condicionado ao bom comportamento. O que isso quer dizer? O filho aprende que precisa ser perfeito para ser aceito. E isso leva a um medo constante de errar e ser rejeitado. O que isso quer dizer, Isa? Que quando meu filho demonstra um bom comportamento ou algo que eu espero quanto pai, eu não estou dizendo que esse bom comportamento é o que a Bíblia diz como bom comportamento. Eu estou dizendo que o bom comportamento é aquilo que às vezes você espera e acha que é um bom comportamento. E às vezes nem é bíblico. E a gente precisa olhar para a palavra, né? Então, quando meu filho age dessa forma, ele tem uma aprovação. Ou não tem uma punição. Às vezes ele não tem nem aprovação ali, né? Até para vocês entenderem um pouco, como que é a constituição de uma criança, tá? A gente vai, dentro do ambiente da casa, a criança ela vai crescendo e ela vai lendo o ambiente para ir construindo a identidade dela. Quando ela está dentro desse ambiente, como que isso vai acontecendo? Isso é muito comum, que eu vou dizer, dentro dos ambientes de pais cristãos. Por quê? A Bíblia não é clara quanto a como se deve agir? É muito fácil a gente cobrar o comportamento. Muito fácil. E aí a gente não trata o coração. A gente trata só o comportamento, né? Então, como que isso acontece dentro de casa? Quando meu filho desempenha todos esses comportamentos que eu considero adequados ou que a Bíblia diz que são aprovados e não são reprováveis, eu vou olhar para o meu filho e vou parabenizar. Às vezes é só muito bem, né? Então, o que ele vai fazendo? Ele vai entendendo de forma inconsciente como ele precisa se comportar para ter a aprovação dos pais. Por quê? Porque o que ele mais quer é ser aprovado pelos pais. Ele quer agradar os pais. Então, o que ele vai fazendo? Construindo uma máscara. O meu pai quer que eu faça isso, então eu vou fazer. Lá na igreja eu servi no ministério. Aí chegaram lá e falaram, muito bem, Isa, você fez tudo muito... Então eu vou servir no ministério, não posso sair de lá. Nossa, meu pai falou para mim que eu falei muito bem aquele dia, então eu tenho que continuar falando. O que ele vai fazendo? Construindo. É como se fosse um caminho do que eu preciso percorrer para eu ter essa aceitação, certo? Tá dando para entender? Em contrapartida, o que eu vou fazendo? Eu não vou mostrando o outro lado, porque eles não dão conta de ver. Porque se eles verem, vai ter algum tipo de punição. E a punição, gente, não é bater. Não é colocar de castigo só. É, às vezes, não dar atenção, ignorar, não conversar sobre, né? E aí vai virando, é como se fosse assim, eu sou dividida em um lado luz e sombra, né? O lado luz eu posso mostrar para todo mundo, mas o sombra eu tenho que esconder. E aí eu vou mostrar para quem? Para os meus amigos. Porque eles vão me ouvir, não vão me julgar, ou não, né? Às vezes até vai escondendo. E olha como isso é importante da gente pensar, porque a gente está falando de um pecado do coração. A gente vai escondendo aqueles pecados meio secretos. Eu desenvolvo bom comportamento, mas eu não consigo enxergar a raiz disso no meu coração. E, gente, filhos que crescem dentro do ambiente da igreja, eu estou falando de mim. Para mim foi muito fácil, às vezes, esconder muitos o meu pecado atrás de bons comportamentos, porque a gente fica treinado. É um treinamento, né? Eu sei o que eu preciso fazer para meu pai ficar feliz. Óbvio, eu também sei o que Deus quer que eu faça. Mas espera, eu dou conta de fazer sem ter uma atitude egoísta ou o Senhor precisa trabalhar em mim para que eu faça para Ele do jeito que Ele quer que eu faça, não do jeito que eu quero fazer? Né? Então, eu acho que são processos aí muito difíceis. Então, como que um pai precisa agir em situações assim? Eu até coloquei aqui, né? O filho, ele só acredita que ele vai ser amado se ele acertar.
Se ele fizer aquilo que é esperado, então eu desenvolvo uma máscara e essa máscara guia os meus comportamentos. Se eu mostrar o oposto, tem algum tipo de punição. É um robô. E aí, o que ele acha? Autossuficiente. Porque tudo está baseado na minha performance. Eu só preciso fazer o que pedem para eu fazer. E pronto, eu sou o centro do mundo, porque eu dou conta de tudo. E a dependência do Senhor? E o cuidado do Senhor no seu coração? E o quebrantamento que é necessário? Não é ensinado. Então, como que a gente pode... Isa, como que eu faço, então, com o meu filho diante de situações que ele errou? Filho, mesmo quando você erra, eu estou aqui. Vem cá, vou te abraçar, vou andar junto. Às vezes é duro pra gente acolher isso, porque, não, nossa, você não acredita que você fez isso. Não acredito, vou colocar você de castigo. Não, eu tenho que aguentar, suportar. Mas, gente, tô lendo a história do povo de Israel. Eu não sei como o Senhor tem paciência com eles. Não sei, sério mesmo. Hoje eu estava até fazendo estudo, aí eu fui lá pro GPT. Me explica como que Deus tem tanta paciência com esse povo que tá nem aí para ele. E o Senhor tá ali. Disciplina, corrige e tá junto. E ouve, é misericordioso. Será que a gente age dessa forma? Para com os nossos filhos, que são a herança, o bem mais precioso que o Senhor nos deu? Então, esse é um ponto. O outro é quando exigem santidade sem discipulado. Não, você tem que fazer isso porque tem que fazer. Pera, mas por que eu tenho que fazer? Da onde que vem isso? Por que eu tenho que agir dessa forma? Porque o Senhor, porque a Bíblia fala. Pera, mas por que a Bíblia fala? Então a gente precisa caminhar junto. O que é esse discipulado? Eu vou mostrar para você o seu coração. Sabe, todo esse comportamento bom que você está me mostrando, tem muita coisa podre aqui atrás. E eu não estou deixando de ver. E o Senhor também não, mas Ele quer tratar inclusive isso. Né? Então, o discipulado entra nisso. Então, é como cobrar frutos espirituais de um coração que ainda está aprendendo a crer. A gente não nasceu crendo, a gente foi aprendendo. Né? Eu via os meus pais orando, eu via os meus pais lendo a Bíblia, isso foi me ensinando esse comportamento. Aí eu vinha na igreja, eu via as pessoas orando, aí louvando com a mão, levando... O que é isso? Eu vou aprendendo. O que é viver em comunidade? O que é a Bíblia? O que é o louvor? O que é a adoração? Não tem como esperar de um adolescente inúmeros frutos do Espírito, principalmente se vocês não demonstram isso dentro de casa, que é um dos pontos aqui, a gente vai ver. Né? Então, isso sufoca a liberdade e bloqueia o arrependimento genuíno. Gente, é muito real isso. Né? Por quê? Porque daí o adolescente ele não vê o coração, ele fica só no comportamento. Né? Então, quando exigem a santidade. Então, eu só tenho que mostrar a santidade, porque é tudo que eles querem. Mas eles não trabalham com o meu coração, porque eles não me conhecem de fato. Eles só conhecem aquilo que eles querem conhecer. Né? Então, e o outro ponto é quando a correção é maior do que o vínculo. Sabe quando você só vai falar com seu filho porque ele está fazendo alguma coisa errada? Nossa, a professora da escola me chamou. O que você fez? Né? Aquele seu amigo veio e falou tal coisa de você. O que você andou aprontando? Então, eu vou conversar com eles já em tom de reprimir o comportamento e não de conversar. Filho, a escola me chamou, o que está acontecendo? Fala para mim. Foi isso? E como que foi? Me explica melhor. E qual que é a sua opinião sobre isso que aconteceu? É muito diferente a forma da conversa. Né? Eu estou dando espaço para que ele fale, eu quero ouvir. Só que isso exige o quê? Não falar. Eu preciso aprender a ouvir. Às vezes eu quero já falar, não pode fazer isso, faz isso aqui, porque é o que a Bíblia fala para fazer. Não, eu preciso ouvir para daí eu conseguir instruir. Porque se eu vou ouvir antes de falar, eu vou dar espaço para que esse adolescente fale, para que ele se abra. Né? Então, quando a correção é maior que o vínculo, só falam para corrigir, nunca para ouvir, e isso ensina o filho que errar é perigoso. Não é uma oportunidade de crescimento. Gente, quantas vezes a gente já errou diante do Senhor? Quantas vezes o povo de Israel errou? O Senhor abandonou eles? Foi oportunidade para eles crescerem e aprenderem. E eles erraram inúmeras vezes, né? Até aprender, assim, uma vírgula do que precisava aprender. E olha lá, né, que aprendeu. Mas olha como o Senhor é misericordioso e Ele precisa ser o nosso padrão de paternagem, de lidar com as outras pessoas, porque senão a gente não tem paciência, né? Nós não somos longânimos como Ele é. O outro ponto é quando usam a Bíblia como martelo e não como ponte. Então, você vai para o inferno, você sabe, né?
quando você faz isso. Deus não gosta do que você está fazendo. Deus, ele reprova esse comportamento. O que você está gerando? Medo. Quem que é Deus? Um cara repressivo que diz para mim e dita o que eu preciso fazer. Ele é extremamente autoritário e eu não sei se eu quero ele. Por isso que muitos passam na adolescência e abandonam a fé. Por quê? Porque eu não quero um Deus autoritário que não me acolhe, que não me entende. Se é para seguir a regra, né? Então, é a palavra que deveria ser âncora, vira uma arma. E o filho se afasta da fé com medo de um Deus que exige e nunca acolhe. E o último ponto, quinto, é quando há religiosidade pública e frieza doméstica. Vou colocar assim, que 88% dos adolescentes que eu atendo, essa é a maior demanda. A maior de todas, o que é hipocrisia. Porque eles veem isso dentro de casa. O meu pai fala que não é para eu gritar. Para eu falar em um tom ameno. Mas na minha casa eles só gritam. Aí a minha mãe ou meu pai ficam exigindo que eu fale diferente. Como que eu vou falar diferente? Se em casa a gente fala desse jeito. Né? Então, demonstram graça no culto, mas aqui no culto de domingo tá tudo certo. Né? Educadinho, fica sentado, obedece o pai e a mãe, e em casa é o carrasco. E, gente, criança, adolescente, os filhos de vocês, eles estão sentados olhando vocês. Então, tudo aquilo que vocês fazem vai ser reflexo para eles. Então, vocês são modelos de comportamento para eles, de tudo. De feminilidade, masculinidade, de casamento, de cuidado com as outras pessoas, hospitalidade, generosidade. Os frutos do Espírito precisam aparecer na vida de vocês, para eles começarem a sondar o coração e falar, nossa, eu não tenho isso. Como que eu faço para ser igual a minha mãe nisso aqui? Né? Aonde eu aprendo isso? Então, é quando demonstram graça no culto, mas gritam em casa, e o lar vira um ambiente onde o medo impera e não há segurança e amor. Por quê? Porque é tudo estranho. Né? Acontece tudo velado. Então, gente, entendendo agora, né, que o medo ele pode ser cultivado, mesmo sem intenção dentro de casa, por que ninguém acorda e decide criar um ambiente onde o filho sente que precisa se calar? Isso vai nascer do nosso estilo. Tipo, eu tenho certeza que vocês não acordaram de falar assim, não, eu quero criar um lugar onde os meus filhos não vão falar. Eu quero um ambiente que tudo funcione bem, que tudo esteja nos devidos lugares. Então, assim, o que acontece que isso não é gerado dentro do ambiente? E aí pode passar, Mati. A gente vai falar um pouquinho sobre estilo de parentalidade. Pode passar de novo. Então, antes de corrigirmos os nossos filhos ou a gente pensar em como isso vai acontecer, a gente vai precisar reconhecer qual tem sido a forma que vocês têm se posicionado como pais. E aqui eu quero falar desses 3 perfis, que são os mais comuns e os que eu mais vejo. E para falar assim, no meio da galera protestante, o autoritarismo é o que mais aparece, tá? Eu vou falar de todos porque eu acho que vocês podem se identificar com todos eles. Mas, quando a gente fala de pais permissivos, são aqueles pais que eles talvez até entendam que eles têm a autoridade, eles têm o dinheiro, eles têm o emocional, eles têm o cuidado, eles sabem que é eles que geram tudo isso, mas eles não conquistam essa autoridade. Eles dão essa autoridade para os filhos deles, né? Então, eles evitam conflitos e eles cedem às exigências do filho. Então, quem que manda na casa? O pequeno rei, né? E aí é engraçado que eu falei para vocês um pouco dos pais autoritários, falando da Constituição, né, que às vezes o pai autoritário ele exige um monte e o filho vai demonstrando, mas por medo da punição. E o pai permissivo é o oposto disso, faz o que você quiser. Os dois são o centro do mundo. Os dois, tanto do autoritário quanto do permissivo. Se o filho se acha o centro do mundo, onde tem espaço para Deus? Não tem espaço para o Senhor. Não tem espaço para mais ninguém, só para Ele. Para as vontades dEle, para aquilo que Ele quer. É um pequeno rei, né? Eu e os meus amigos, a gente fala, é o sol. Tudo gira em torno da pessoa, né? Vocês devem conhecer pessoas que é o sol. Tenho certeza que
se relacionam com pessoas assim. Então, um filho de pais permissivos, ele é um filho que não sabe que direção ele precisa tomar. Ele pode até se sentir amado, mas ele não se sente seguro, porque ele não sabe o que ele precisa fazer. Então, a falta de limite vai deixando ele à deriva, e com o tempo ele vai perdendo respeito pelos pais. Não preciso ouvir. Eu sei tudo. Eu não preciso deles, né? E os pais autoritários, eles exigem obediência e impõem as regras. Então, o filho, ele obedece os pais autoritários. Mas por que ele obedece? Medo. Ele não obedece porque ele ama o pai, porque ele quer honrar o pai, porque ele reconhece que aquilo que o pai fala é para proteger, para cuidar. Não, é porque eu tenho medo da punição que pode vir caso eu não obedeça o que meu pai está falando. E esse medo vai levar a se esconder, endurecer ou agir com rebeldia silenciosa, né? E aí isso é muito difícil. A gente, dentro da análise do comportamento, que é a abordagem que eu trabalho, a gente fala que isso é um controle aversivo do comportamento. O que é o controle aversivo? Tem um agente controlador que dita a regra. Eu só vou me controlar, só vou me comportar da forma que essa pessoa espera na presença dela. Longe dela, eu vou fazer tudo o que ela não diz para eu fazer. Então, é mais ou menos isso, os pais... Por isso que eu falo, né, que eu coloquei aqui, que é uma rebeldia silenciosa. Porque os meus pais não podem saber. Ó, eu vou falar isso aqui para você, mas não conto para o meu pai. Não conta para tal pessoa que pode chegar no meu pai. Que isso eu preciso esconder, porque eu não tenho esse lugar seguro para eu me abrir. Então, não tem espaço para vulnerabilidade, né? E quando eles erram, eles não pedem ajuda. Os pais de filhos autoritários, eles se escondem. Ninguém pode ver que eu estou errando. Porque erro em casa não é admitido. Então, eu preciso usar uma máscara 24 horas por dia. E os bancos das nossas igrejas estão cheios de pessoas assim. É triste. Eu vou lendo aqui, eu falo assim, acho que é melhor nem ter filho. Que é muito trabalho, né? Mas é a graça do Senhor mesmo para nos ajudar com isso. E aí, até pensando nesses pais autoritários, eu fiquei pensando nos fariseus, na época de Jesus. Eles tinham a lei, eles sabiam como agir, mas não tinham relacionamento. E aí eu uso uma analogia assim, que eu gosto muito de acampar. E eu tenho uma amiga que detesta acampar. Odeia mesmo. E todas as vezes que eu vou acampar ou fazer uma trilha, eu sempre convido ela. Porque eu gosto, né? Gosto da companhia. E um dia ela foi comigo. Por que ela foi? Porque ela gosta de acampar? Por que ela foi, então? Pela amizade. Porque ela gosta de passar tempo comigo. Como que é o nosso processo de santificação? O Senhor é tão importante para mim. A minha intimidade com Ele é tão importante. Ele é alguém que o meu coração ama tanto que eu vou deixando algumas coisas por conta do meu relacionamento com Ele. Por conta do meu amor para com Ele. Não é porque Ele está exigindo de mim. É porque eu vou deixando. Naturalmente isso vai acontecendo. Hoje eu vou acampar muito menos. Por quê? Porque eu quero ficar mais tempo com ela, né? Então são coisas bobas, mas que são importantes da gente pensando. Então, o que é, Isa, essa autoridade saudável? Quando eu pensei no estudo de hoje, se eu pudesse resumir o estudo todo, eu resumiria nisso. As pessoas hoje precisam dessa autoridade saudável. Todos, né? Todas as crianças, todos os jovens e todos os adolescentes. O que é isso? Vai dar limite com firmeza. Deus, ele disciplina? É legal a disciplina? Mas é amorosa. É amorosa, ele não fica apontando o nosso erro, ele não fica cravando na nossa cabeça, você errou, tá perdoado, agora vamos caminhar junto, vamos sair da onde você tá. O que é arrependimento? A gente vai mudar para outra direção, só que você não vai sozinho, eu vou te dar todas as ferramentas para você sair daqui e chegar aqui. E às vezes os pais querem a mudança de comportamento sem a ferramenta. Como que o seu filho vai aprender aonde ele precisa chegar se você não der as ferramentas para ele? Né? Então, o Senhor, ele faz isso. Então, essa autoridade saudável escuta e mostra respeito. Então, às vezes é segurar a nossa angústia. Eu fico pensando, você acha que o Senhor não fica angustiado de pensar nos pensamentos que passam na nossa cabeça o dia todo? Mas é por isso que ele não vai chegar conosco e não vai desenvolver um relacionamento?
tem que segurar a barra um pouco. Então, né, eu lembro muito da minha irmã. A Isadora foi mais rebelde, assim, do que eu. E aí ela chegava, assim, eu lembro de um dia que ela chegou, meu pai falou assim, eu vou numa cervejada. Eu falei assim, meu Deus, vai dar uma zica aqui em casa. Minha mãe e meu pai vão ficar doidos. Meu pai falou, pode ir, mas você não vai usar nem o meu carro, nem o meu dinheiro. Porque o meu dinheiro e o meu carro é do Senhor, então você vai ter que se virar. E aí ela fez todo esse processo. Foi para a cervejada, obviamente, voltou. E aí eu fiquei pensando assim, e para os meus pais, meu pai tranquilo. Falei, como que ele tá tranquilo? Eu tô aqui morrendo, ela tá fazendo um negócio absurdo. Ela é do Senhor. O Senhor vai cuidar dela. Né? O que é isso? Né? A gente vai precisar conversar. Eu não posso prender o meu filho, mas eu vou ter que suportar algumas angústias, entendendo que o Senhor está trabalhando com ela. E o Senhor resgatou. Não no tempo do meu pai, nem no tempo da minha mãe, mas resgatou. Então, às vezes, segurar essa angústia é muito difícil. Por quê? A gente não quer ver o filho quebrando a cara. A gente não quer ver ele em um lugar que você sabe que é difícil. E aí... eu tô com o meu... Uhum. Mas, quando a gente fala dessa autoridade saudável, são pais firmes, mas que eles escutam os filhos, que eles tentam conversar, que eles entendem de onde está vindo. Né? Até um exemplo, por exemplo, um adolescente chega e fala, eu vou num show de uma banda de funk numa cidade que fica a 300 quilômetros daqui. Você já fica, vai, sim, tá doido. Não. Filho, assim, filho, deixa eu ouvir uma música dessa banda. Aonde você ouviu ela? Aonde você conheceu essa banda? Nossa, mas vai ser difícil para você, né? Pegar um carro e ir aqui a 300 quilômetros, sendo que você não dirige. Como que você está pensando em fazer isso? Eu estou conversando, eu não estou dizendo que ele vai fazer ou não. Aí vai conversar, vai ter o tempo. Ah, entendi. Eu vou conversar com a sua mãe e depois eu vou voltar com uma resposta do que vai acontecer. O filho vai no show? Não, óbvio que não. Mas eu abri um espaço para diálogo. Eu não cheguei reprimindo o que ele está me trazendo. Por quê? Porque eu quero que ele continue me trazendo. Se ele chegar e me dizer uma coisa, eu já reprimi, não tem mais espaço para diálogo. Né? A gente vai precisar, é aquele meio jogo de cintura que a gente vai errar várias vezes, mas que a gente também, pela misericórdia de Deus, pode acertar em muitos deles, né? Exato, que é o quê? Exato. É essa rebelião velada, porque não tem espaço para diálogo. Né? É maluco, gente. Eu estou falando aqui, parece que é até utópico, mas não é. O Senhor realmente dá graça, Ele realmente faz isso, né? Porque, assim, a única forma de criar um filho é com autoridade. Vocês são autoridade na vida deles. Vocês decidem, vocês são os adultos. Ele ainda não pensa por si, ele ou ela, né? Não pensa por si mesmo. Então, vocês são essa autoridade na vida deles. Mas essa autoridade, ela precisa ter escuta, respeito e amor. Então, às vezes, segurar essa angústia, segurar essa vontade de dar uma resposta bem certeira para amar e cuidar, né? Mas o filho, ele vai sentindo... O filho vai sentindo que há regras, mas que também tem acolhimento. Ele sabe que tem uma direção, mas ele sabe que se ele errar, ele pode chegar e falar com você. Eu gostei muito da frase de um psicólogo que eu acompanho, que ele fala assim... a casa de pais cristãos devem ser o lar que o filho pode errar. É isso, a casa de vocês precisa ser esse lugar. Por quê? Porque é aqui que você vai aprender. Porque imagina se ele errar e ele correr para outro lugar que não é a sua casa. É muito mais difícil, né? E aí, quando o pai ele está nessa autoridade saudável, o respeito ele vai nascendo de uma forma que não é forçada. É natural. Não, é natural, eu posso falar com meu pai sobre isso. Não quer dizer que ele vai aprovar. Pode ser que ele vá me disciplinar, mas é uma disciplina com amor, é com cuidado, né? Não em tom de cobrança. Então, pode passar, Mate, o próximo. O seu filho, gente, ele não precisa de um pai perfeito. Até porque vocês não são perfeitos, não serão perfeitos e nem tem como exigir isso de si mesmo. Mas ele precisa de um pai presente.
E o que é essa presença, né? É engraçado porque adolescente gosta de umas coisas muito sem noção, né, gente? Tipo assim, aí é difícil ficar ouvindo algumas coisas. Eu tinha uma paciente que era super fã de K-pop. E aí eu fui aprender tudo de K-pop para eu ter assunto para conversar com ela. E aí é um saco ficar conversando sobre esse assunto, porque não é um assunto que me interessa muito. Mas a gente vai precisar desenvolver isso. Porque se eu quero ser esse lugar para o meu filho, eu preciso me interessar pelas coisas que ele se interessa. E às vezes essas coisas não são do meu interesse pessoal. E a gente vai precisar desenvolver esse espaço e vai ter que buscar esses assuntos, né? Então, quando eu falo, né, que os filhos eles não esperam essa perfeição, mas eles esperam presença, essa presença ela tem nome. Uma delas, gente, oração. Vocês precisam orar. Eu fui cuidar das minhas sobrinhas no final de semana passado e a minha irmã tem 2 meninas. E aí eu estava no carro com elas e elas começaram a brigar. Gente, eu não sou mãe. Eu não sei por que elas estavam brigando. Eu não entendi o motivo da briga. E aí eu com elas no carro, e aí uma delas chamou lá. Eu não sabia o que fazer. Não tinha noção do que fazer. Eu falei, Senhor, me desculpa, nessa situação aqui, eu não vou fazer nada, porque eu não sei o que fazer. E vão ter situações assim na parentalidade de vocês. Filho, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou conversar, eu vou pensar, eu vou orar, vou pedir para o Senhor uma direção, para daí então eu vir aqui falar. E eles precisam ver em vocês essa vulnerabilidade. Né? Eles precisam ver que o pai e a mãe choram, que tem coisas que mexem com o sentimento aí. Né? Eles vão precisar ver que vocês não têm todas as respostas. Eles vão precisar que você chegue, me perdoa, eu excedi, eu falei muito alto com você ontem, eu não queria ter falado desse jeito, então eu estou te pedindo perdão porque a mamãe não quer agir desse jeito, o papai não quer agir desse jeito com você. Se eu não ensinar isso, ele não vai demonstrar esse tipo de ação em nenhum outro ambiente, porque ele vai achar que ele é o rei e que tudo gira em torno dele, que ele não precisa se retratar de nada que ele faz. Então, eu estou falando da questão das minhas sobrinhas para a gente pensar o seguinte: eu vou depender do Senhor. Às vezes, nem o irmão na igreja vai me ajudar a ter uma resposta, mas o Senhor vai me ajudar. E Ele vai dar uma direção. E é por isso que não existe parentalidade sem oração constante. Constante, né? Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu coloco ou não coloco? O Márcio e a Vanessa falaram muito do processo que eles passaram de escolher a escola para os meninos. Senhor, qual é a escola que o Senhor quer? Eu não sei. Porque a minha vontade é essa, mas qual é a sua? Vai dando uma direção, que a sua paz seja o árbitro nos nossos corações, que as crianças se deem bem. Sabe, a gente tem esse pai, que é esse lugar seguro, que é perfeito e que age sempre com amor para conosco. Então, a gente precisa sempre correr para esse lugar. Então, a presença é essa oração constante, é um abraço depois de um erro, porque às vezes a gente abraça só quando tem a nota boa, quando o professor elogia, quando os amigos, né, no geral, dizem sobre os bons comportamentos, mas nos momentos de maior vulnerabilidade, que ele está mostrando aquilo que ele não é bom ou que ele está errando, geralmente há uma repressão ou até mesmo um ignorar. Então, é preciso desse abraço. Um não que vai mostrar a direção e um sim que vai oferecer encorajamento. Né? Eu gostei muito, o Dr. Kevin Lemon, que é um psicólogo, ele fala que os filhos precisam de vitamina E e vitamina N. Vitamina N é o não. Não, você não vai fazer isso, porque eu sou adulto e você vai precisar confiar em mim. A vitamina N é o encorajamento. E aí ele traz uma situação muito legal, que ele fala assim, o filho teve uma discussão com um amigo lá na escola, e tem muito disso, né, de perder o melhor amigo. Não sei se na casa de vocês assim, ai, meu melhor amigo fez isso comigo, não quer mais falar comigo, brigou comigo, né, não, virou as caras e tudo mais. E aí o melhor amigo gritou com ele ou com ela na situação lá da escola e o filho saiu. Aí você já vai, por que você não se defendeu? Por que você não conversou lá com seu amigo? Porque, nossa, filho, que bom que diante dessa situação você não gritou. Que bom que você não revidou. Às vezes é melhor a gente sair dessa situação para pensar e a gente conseguir lidar melhor com ela. A gente, né, é como se visse o copo sempre meio vazio e não meio cheio. Então, o que o meu filho, nesse comportamento, nessa situação, o que ele fez de bom?
que eu posso encorajar para que ele continue fazendo? E o que eu vou precisar disciplinar e ensinar? Né? Esses dois vão precisar andar junto. E eu acho que a chave é esse equilíbrio de não pode, de disciplina e encorajamento. Né? Os dois vão precisar ir andando junto. Então, pode passar, Mate. Então, um pai, né, que ele não é perfeito, mas ele espera, ele tem a presença, é aquele que vai orar em silêncio, que diz não quando é preciso, a vitamina N, encoraja quando com palavras diárias, que é a vitamina E, que corrige com amor e escuta com paciência, que lidera com firmeza e se humilha para pedir perdão. Então isso aqui não pode, não vai acontecer, mas eu tô aqui com você, né? E que reflete dentro de casa o amor do Pai Celestial. Uma outra situação que eu achei muito legal, eu conversei com o Gabriel essa semana, que eu vou correndo e eu vou ouvindo o podcast. Eu achei muito legal que o Dr. Kevin, ele trouxe uma situação assim, que eu me vi nisso, os meus pais erraram, gente, mas eu vou contar para vocês. O filho chegava para ele e falava assim: que horas que eu preciso chegar em casa? Eu vou sair e eu quero saber que horas eu chego. Em casa tinha hora, sempre. Ele fala assim: chega numa hora razoável. E aí as crianças falam: não, me fala uma hora, é muito mais fácil para eu me organizar. O que os filhos querem? Regra para seguir, porque se segue a regra, tem aceitação. Mas o que ele está ensinando? Responsabilidade. Existe uma responsabilidade. Eu não estou falando que vocês têm que fazer isso com o filho de vocês, depende da idade, da maturidade, pelo amor de Deus, tá? Mas é só para vocês entenderem. E aí ele falou assim: chega num horário razoável. Ele disse que todas as vezes, eles sempre chegaram em um horário mais cedo do que ele esperava. É engraçado isso, porque se a gente dá um horário, ô pai, deixa mais uma horinha. Deixa mais. Não, quando é razoável, não, eu preciso honrar os meus pais nisso. Eles estão me dando a chance de eu provar que eu sou uma pessoa que ele pode confiar, que eu sou uma pessoa responsável. Então, eu achei muito legal essa ilustração que ele deu. Então, gente, a presença, ela transforma mais do que a perfeição. Vocês em casa, sentando, parando tudo para escutar, isso é muito importante. Às vezes a gente se engana com todas as questões do nosso dia a dia e a gente vai deixando a rotina tomar conta e a gente não se desliga para ir conversar. Eu fiquei pensando, né? Filho no carro. Você vai buscar o filho da escola. O que você faz na hora que eles entram no carro? Como que foi a escola? O que você fez hoje? Foi legal? O que você fez? Aí eles falam: foi legal, fiz isso aqui lá. Né? Essas respostas mais generalistas. Você já tentou ficar em silêncio? Não fala nada? Não pergunta nada? Porque às vezes ele vai querer falar. A gente precisa aprender a ficar em silêncio. Às vezes o silêncio é até melhor, principalmente se tem irmão. Eu fiquei pensando, se fosse eu e minha irmã, a gente ia ficar fofocando nós duas. Eu ia contar tudo para ela ia contar tudo para mim, e os meus pais iam ouvir. Às vezes eu preciso ficar em silêncio, dar espaço para o outro. Porque se eu quero ficar falando demais, não tem espaço para o outro existir. Então, quando eu escuto, eu dou essa voz para o outro, e o outro pode falar. Só que ele pode falar porque ele vai ser escutado. Então, por que os filhos não falam e não escutam? Porque vocês também não escutam. Porque vocês também, na hora de falar, não falam no momento correto. Ou falam em tom de exigência. Né? Então, tudo isso vai contribuindo. E aí, entra muito no texto de... Eu nem sei o... Ô, Marte, você consegue colocar no primeiro slide? Que ele fala lá o texto de Provérbios, que está na apostila, inclusive. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Precisa aprender a ficar quieto, a ouvir o que o outro tem para falar, a medir um pouco. Né? E às vezes é até assim, eu não tenho resposta agora. Eu vou pensar, ou eu estou muito irada agora, eu não posso falar com você. Ou eu estou muito chateada agora nessa situação. Depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Então, a gente precisa ter clareza quanto ao que a gente está sentindo, né? E aí, obviamente, gente, a graça, ela constrói mais que o controle.
O nosso amor pelo Senhor vem porque nós não merecemos o amor dele. Mas ainda assim ele nos dá de forma imerecida e gratuita. E esse amor dele é esse amor que lança fora todo medo. Então, o Senhor sendo o lugar seguro de vocês, os filhos de vocês vão olhar em vocês esse modelo. Então, eu posso me lançar nas minhas outras relações sem medo. Por quê? Porque eu tenho o Senhor. Se os homens me rejeitarem, se as pessoas me rejeitarem, eu ainda tenho o Senhor que me ama, que me acolhe e que está aqui por mim. Então, os filhos, eles não são moldados pela perfeição de vocês, mas pela constância do amor, da escuta e da coerência. E vocês vão precisar começar com pequenos passos, né? Acho que são várias coisas que vai precisar ir mudando, mas ora pelo seu filho hoje, abraça quando ele errar e mostra que no seu lar a graça não é um discurso, é um jeito de viver. Assim como o Senhor é gracioso com vocês, vocês também podem estender isso nos lares de vocês. E por que eu falo que a paternidade e a maternidade, ela nos ensina? Porque ela vai ensinar justamente isso, essa dependência do Senhor e Ele ser esse lugar seguro, entendendo que vocês vão errar. E de certa forma, é preciso que vocês errem, para que eles vejam que vocês não são perfeitos, mas que existe o perfeito, que cuida deles, que zela por eles e que os ama. E aí vocês vão direcionar essa fé, né? Então, eu acho que o que eu tinha para passar é isso. Mate, pode passar o slide. E aí, gente, nós temos mais um tempinho. E eu queria que vocês parassem para pensar, vocês que estão com o marido e a esposa, se vocês quiserem conversar um pouco, eu queria que dar esse tempinho. Ou a gente pode abrir também para perguntas. Não sei se vocês têm alguma pergunta, enfim. Eu coloquei aqui para refletir, para vocês responderem essas 3 perguntas. O que na nossa forma de agir pode estar dificultando que nosso filho se sinta à vontade para se abrir conosco? É uma autoavaliação. Será que a gente tem escutado de verdade? A gente tem reagido com graça? Ou temos sido imprevisíveis ou distantes? Então, essa é uma pergunta. A segunda é, qual estilo de parentalidade temos repetido sem perceber? Eu falei do estilo de parentalidade, e é legal vocês tentarem pensar no estilo de parentalidade dos pais de vocês em relação a vocês. Por quê? Porque provavelmente vocês repetem. Tem muita coisa que a gente aprende dentro do nosso ambiente familiar, né? Então, é uma forma aí legal de vocês talvez refletirem. Então, eu sou permissivo, autoritário ou saudável? E o que tem me impedido de ajustar esse estilo? Cansaço, falta de modelo, medo? E a terceira pergunta é, qual é a pequena mudança que podemos começar a fazer junto essa semana para tornar nosso lar um lugar mais seguro emocional e espiritualmente? Então, algo simples. Né? Mudar o tom de voz, escutar antes de agir, orar juntos pelos filhos, pedir perdão, admitir erro, chorar, né? Acho que são pequenas mudanças aí que têm como serem feitas.